Muito bem, vamos começar com o vereador Marcos Nunes, tá? As últimas notícias que eu peguei lá no blog do vereador, vi que ele conseguiu baixar, né, pelo menos ir em busca desse direito para o povo de Capuí, a taxa de iluminação pública. E lembro de um outro detalhe também, inclusive foi motivo de audiências públicas, unindo as câmaras municipais de Capuí e de Aracati, em relação a uma nova estrada encurtando caminhos da nossa região, Icapuí, Aracati, né, até Jaguaruana. Primeiramente, nosso bom dia e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu é que agradeço, Sandro, agradeço pelo convite e quero aqui externar minha gratidão à TV Sinal e ao povo de Aracati por oportunizar esse espaço para que eu, como vereador, venha expor o meu trabalho na Câmara de Vereadores de Capuí. Antes de chegar nesses temas e até algum mais que você quiser falar, eu gostaria de saber um pouco do histórico da história de luta, de trabalho do vereador Marcos Nunes. É a primeira legislação sua ou você já vem ou de famílias, ou até mesmo já vinha militando na política? Bem verdade que a minha família ela não gosta muito de política, né? Meu pai ele é da construção civil e minha mãe é agricultora. E os meus avós, eles, na verdade, eles não têm ligação política. Eu comecei a minha militância no movimento estudantil, inclusive fizemos parte aqui do Fora Colo com os estudantes de Aracati. Em seguida, entrei no movimento comunitário e fui concursado para ser servidor público da Prefeitura de Capuí e exerci por 3 mandatos a presidência do Sindicato dos Servidores da cidade de Capuí. Então, a minha militância política, ela vem do movimento popular organizado. Em termos de candidaturas, eu fui candidato 3 vezes, logrando êxito 3 vezes candidato a vereador, logrando êxito no último pleito. Uma vez candidato a deputado estadual, e a gente conseguiu uma votação interessante para algo em torno de 2.000 votos. Em Capuí eu fui o segundo colocado. E digamos que a gente tem se colocado para a população com ideais e bandeiras de luta, né? Porque eu acredito que o ser humano ele tem que ter perspectiva de melhoria para o seu povo, para o segmento que você representa. E é nessa perspectiva que eu acho que o povo de Capuí entendeu que seria importante que eu ocupasse esse mandato na Câmara de Vereadores. Eu fui eleito numa coligação PCdoB-PSB, né? Na outra campanha eu já havia ficado na primeira suplência, onde o vereador Antônio Henrique do PSB tinha logrado êxito, eu tinha ficado como primeiro suplente. E nessa outra eleição agora repetiu-se a coligação PCdoB-PSB, só que desta vez o Antônio Henrique ficou na primeira suplência, a quem o PSB eu devo também a gratidão, porque só o PCdoB sozinho nós não teríamos logrado êxito, já que você sabe que precisa uma soma de votos para abrir o coeficiente eleitoral. Verdade. Vereador, lá no Icapuí são 9 vereadores. São 9 vereadores. 9 vereadores. Como é que está distribuído lá? Vereadores de oposição e vereadores de situação? Quanto para cada lado? Rapaz, é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar responder. Na verdade, o PSDB, ele elegeu 4 vereadores e o PRB, numa coligação com o PSB, mais um. Na eleição, o governo, digamos assim, do prefeito Edilson, do PSDB, tinha maioria, né? 4 vereadores do PSDB e uma vereadora do PRB. Havia sido o PT, na coligação PT e PDT, elegeu 3 vereadores, 3 do PT, e na coligação PCdoB e PSB, elegeu um vereador, que no caso foi eu. Então, 4 vereadores de oposição e 5 de situação. Ocorre que o presidente da Câmara, atualmente, que é eu acho que você já ouviu falar, que é o vereador Cadar, que era da base e é do PSDB,
ele rompeu no início da gestão com o prefeito Adilson, né? E hoje ele, digamos assim, ocupa a presidência da Câmara com o apoio da oposição, inclusive tendo hoje o apoio de outro vereador do PSDB, que é o vereador Segundo, e eu diria hoje que a oposição ela tem maioria, né? Eu não sei ainda para onde é que esses dois vereadores que estão hoje no PSDB, para que partidos eles pretendem ir. Eu sei que há uma disposição do Gilson da Paz, que foi vice-prefeito lá na cidade de Capuí, do prefeito Adilson na gestão anterior, de ir para o Partido dos Trabalhadores. Mas eu não posso estar incorrendo em algum erro aqui e anunciar algo que ainda não aconteceu. De fato, o que nós estamos tentando trabalhar é uma frente política para discutir essas linhas de ações para a cidade de Capuí. O PCdoB ele está tentando, juntamente com outros partidos e outras forças, um projeto político para que a gente se inclua na região e o governo do estado ele possa ver a cidade de Capuí assim como uma possível cidade com potencialidade para que haja mais desenvolvimento, que ao meu ver hoje não acontece. E Capuí hoje é um município que não se liga muito com as outras cidades por falta de uma visão, digamos assim, mais progressiva. Esse é o meu ponto de vista. O que eu resumo em toda essa história política dessa atual gestão em que você faz parte como legislador, é que em Capuí ela começou com a maioria sendo situação e agora existe oposição. Exatamente. Quer dizer, existe mais fiscais livres, porque quando nós falamos oposição, geralmente alguém em casa pode pensar, não, o opositor é o do contra, é o protestante, é o que vai protestar tudo que vem do governo, e não é assim. É quem mais está livre para fiscalizar, quem mais está livre para observar, porque quando se faz parte de uma base de apoio ao governo, então as coisas tendem a rolar mais solto. Em alguns lugares, como aqui no Aracati, eu diria até que eles passam, parece que se um tinha o tipo de sangue A positivo, outro negativo, parece que se mistura tudo e aí fica um sangue só. Sabe? É como se tivesse um panelão com um arroz branco e todos comem do mesmo arroz e na mesma panela. É por isso que eu estou fazendo essa comparação, porque aqui foi o contrário. Nós temos 10 vereadores aqui no Aracati, a priori, deveria ser meio a meio, deveria ser 5 de situação e 5 de oposição. Mesmo que 2, né, um deles, não 2, mas um, era um partido meia boca, assim, é um partido meio que tanto faz para cá como tanto faz para lá. Então, hoje temos 2 vereadores de oposição, 2, e 8 de situação. Então, quem era oposição no início, por incrível que pareça, já no momento de assumir o mandato, já estava do outro lado. Ou seja, eu estou num palanque hoje, é claro que eu não vou lhe colocar em nenhuma situação complicada, e nem eu vou me colocar também, mas é só para que o povo possa... Eu não digo que a política ela é dinâmica nessa parte que eu estou falando, não. Tá? Dinamismo é quando existe um assunto, determinados assuntos onde as pessoas se entendem. Não, hoje nós votamos contra, mas a política dinâmica ela faz com que a gente apoie o candidato, o projeto que vai ser bom para a cidade. Então isso é dinamismo. Mas esse negócio de troca de partido, assim, simplesmente pelo fato de querer ganhar mais um pouco à frente. Então eu subo num palanque e digo que o outro não presta, mas que depois eu estou comendo o mesmo arroz, para mim não é dinamismo não, para mim tem outro nome isso aí. É outro nome. Mas acontece, né? O que é raro é encontrar, no caso, como Icapuí, que hoje a maioria é oposição. Então fica uma situação em que os prefeitos, quando existe mais opositores, o interesse ele é tomar mais conta do que é do público, do povo, né? Procurar ver os projetos com um bom carinho, né? O bom... Sabe Guimarães, Sandro? Pode chamar Guimarães mesmo, não tem nada a ver com o Guimarães lá não. Lá do PT não, Sandro. Eu acho que o grande problema da política hoje é que a maior parte dos políticos coloca o pragmatismo à frente das questões ideológicas e das frentes
de luta que o ser humano deve ter. Eu acredito que quando o ser humano perde os seus ideais, a sua capacidade de defender a sua cidade, a capacidade de defender as pessoas que ele, digamos, acreditou, confiou para que aquela pessoa chegasse no poder, a pessoa, quando ela trai esses ideais, ela traz a si próprio, porque o ser humano ele tem que ter, digamos assim, força e determinação para tentar mudar alguma coisa nesse planeta, né? A vida é tão passageira, a gente tem que ser um agente transformador dessa sociedade. E eu acho que eu sou vereador ainda, digamos, novato, né? Eu estou apenas exercendo 2 mandatos e meio de vereador, mas eu sei que existe um pragmatismo muito forte dentro da política. E tem pessoas que a coisa que mais importa para eles é o que você está dizendo. Isso aí, para eles, mudar de partida é como se tirar essa minha camisa azul e vestir essa sua verde. Não importa quem esteja lá. Eu acho que existe até mudança de pensamento, né? Pode existir pessoas que se filiam no partido, aí depois começam a conviver e não vou aqui colocar no mesmo viés que a gente possa colocar de outras pessoas. Eu sou um homem de um partido só. Me filiei em 91 no PCdoB e não tenho assim esse conhecimento de outro partido. Às vezes eu fico chateado com algumas coisas que acontecem, mas isso faz parte do processo democrático. Às vezes tem coisas que o próprio partido precisa reavaliar, né? E eu aprendi que eu acho que nós temos que ter ideais, mostrar para a sociedade que nós temos que ter bandeira de luta, né? Não dá para a gente ocupar o mandato de vereador na Câmara, ou o mandato de prefeito, ou o mandato de deputado, sem mostrar para o nosso povo que a gente não tem ideais e bandeiras de luta. Embora que existam sonhos grandes demais para o nosso tamanho, mas a gente tem que se cercar de pessoas que possam nos ajudar sempre nessa disposição. Então eu, assim, exerço meu mandato hoje, agradeço muito aos eleitores de Capuí, porque também não é fácil. Eu fui candidato a vereador 3 vezes, eu acredito que posso ter melhorado, porque a gente sempre trabalha para melhorar, né? Mas acredito que é muito difícil levar a mensagem para o povo num contexto hoje político, onde o assistencialismo, as práticas do poder, basta você chegar num carrinho melhor, as pessoas já olham para você, você chega de bicicleta ou de calção, a pessoa já não observa tanto. Então, nós temos que ser transformadores da sociedade, e eu acho que o único caminho é estar no meio dela. Seja através do sindicato, seja através do Grêmio Estudantil, seja através da Associação de Moradores. A Câmara de Capuí tem outros exemplos interessantes. Foi aberto para o povo lá a Tribuna Popular, né? Onde 3 pessoas do povo chegam na Câmara de Vereadores e expõem um problema. E às vezes a gente fica cutucando, rapaz, vai lá, coloca o problema da cidade, o problema da sua rua, emendas, projetos de outros vereadores, mas que destacam a importância que o povo tem que ter na Câmara de Vereadores. Inclusive, uma coisa que eu acho importante em Capuí é que a Câmara, ainda não era do meu tempo, democratizou. A Câmara de Vereadores ela é transmitida pela FM Educativa, né? Então a população pode acompanhar os trabalhos dos vereadores, em casa mesmo, ouvindo o programa de rádio. E eu acho que hoje, com esse processo de demonstrar o trabalho das pessoas, pode ser que as pessoas que vão ocupando mandato, que trabalham, elas possam ser mais compreendidas também pela população. Não é à toa que a gente defende, além de defender as questões do povo, como a questão da redução da taxa de iluminação pública, que eu considero uma coisa importante, mas para mim ela não é a mais importante, porque é uma questão sintomática apenas de um momento, mas a população ela te dá respaldo político nessas questões, né? Mas existem questões muito maiores que eu penso. Por exemplo, eu me preocupo com a questão econômica do meu município, que vive uma guerra hoje, que é a questão da pesca da lagosta. E eu vejo os políticos de Capuí assim, não pensar um pouco sobre essa questão. Nós temos que dar alternativa para Capuí. Nós não podemos fazer com que a economia da nossa cidade ela esteja voltada só para uma coisa que está num conflito, em uma guerra, né? Nós precisamos despertar que Capuí não pode ser só uma ilha, ligado só simplesmente pela BR à cidade de Aracati. É um município de história,
e que ultimamente até que deu uma acalmada a mais, mas 80, 100 homens federais do Exército, né? Ocupando praia, vendo aquela briga de comunidades, então aquilo ali leva e mancha o nome de Icapuí, porque a internet hoje é rápido, é a velocidade da luz, né? Você postou algo aqui, lá no Japão, no Equador, onde tiver, lá no Haiti, se tiver um computador ligado lá, estão acompanhando. Então isso aí macula a imagem do município. Então eu acho que os políticos, eles devem ter a preocupação com a cidade, né? Com a imagem da sua cidade, né? Com a imagem da cidade, nessa perspectiva de que eu acho que Icapuí, ela tem que estar sempre, ou Icapuí, Aracati, os políticos têm que estar sempre estudando mecanismos para encontrar melhorias para o povo. Então eu assumi meu mandato de vereador, entendi que é preciso ter bandeiras de luta para inserir o povo, né, nessas bandeiras de luta, para tirar o povo desse comodismo, do assistencialismo, porque hoje o que macula a política é essa. A gente às vezes culpa muito os políticos, mas a própria sociedade ela está muito mais corrompida do que os próprios